Bom dia a todos. Um pouquinho de sono ainda, sempre gravando os vídeos aqui de manhã. Agradecer primeiramente a Deus, a todos os novos inscritos, que vocês possam, peço, né, humildemente para que vocês possam, se possível for, assistir os vídeos até o fim, curtir, deixar um comentário de dúvida ou de sugestão, tá bom? Agradecer por mais esse dia ao Senhor. E falar sobre hoje, o vídeo é sobre a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas às vezes não entendem a profundidade da oração do Pai Nosso. O que o Senhor está nos mostrando, como devemos orar, a forma certa de nos comunicarmos com o Senhor. Nós temos acesso ao Senhor através de Jesus. Nós temos uma liberdade que o Senhor nos concedeu através do sacrifício de Cristo. A oração ela já é quase que reveladora, né? Orar, de orarmos, de falarmos com o Senhor, de conversarmos. Não precisa de palavras bonitas, de palavras rebuscadas. Não, sinceridade. O que o Senhor pede é sinceridade e falarmos, primeiramente, dos nossos pecados, dos nossos temores, dos nossos medos. É isso que o Senhor ele quer de nós. Sinceridade, tá bom? Então, para começar, vamos começar versículo por versículo aqui. Vai ser um vídeo rápido, mas eu acho que creio que vai ser edificante. É pequenininha. Vamos lá. Mateus 6,9 está a oração do Pai Nosso, do qual o nosso Senhor Jesus ele vai dizendo ali para os discípulos, né? Por essa razão, vós orareis, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus já vai mostrando como nós devemos, né, ter como parâmetro essa oração. É o nosso Pai exclusivo, abrange uma coletividade, mas com intimidade individual. Que estás no céu, nos faz lembrar de sua moradia e seu aposento real. Nossa oração o chama do seu lar para ouvir a nossa súplica. E clamamos que seu nome seja santificado. Isso é, a palavra santificado ou santo é separado. Em meio a tantos deuses, em tantas idolatrias, seja em ídolo dos tempos atuais, artistas, time, dinheiro, etc., afirmamos: o seu nome será separado. Nós temos que separar o nosso tempo para o Senhor. O nosso amor, a nossa dedicação ao Senhor deve estar acima de todas as coisas. Separado para adorarmos em genuína adoração, direcionando a Ele a nossa oração como incenso agradável. Separado é longe das distrações, é uma adoração sem repartição, mas exclusiva. O que toma o lugar de Deus na sua vida? O que toma? Netflix, Amazon, sair com os amigos, né? Qual que é o tempo que nós dedicamos ao Senhor? Então o Senhor Jesus aqui nessa forma que Ele dá para nós nos dedicarmos a orarmos, é uma reflexão. Você está separando o nome do Senhor, você está separando um tempo seu realmente em oração, em acordar de manhã, ou seja à tarde, ou seja à noite, em exclusividade para abrir seu coração ao Senhor. Quanto tempo você se dedica ao Senhor, né? Quanto tempo nós estamos nos dedicando? Isso é um alerta tanto para mim quanto para você que está assistindo. Quanto tempo você está dedicando a falar com o Senhor, a conversar com o Senhor, a abrir o seu coração? Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino venha até nós. Em um mundo onde o reino pertence ao mal, Jesus nos instrui para clamarmos que o reino venha até nosso coração. Lucas 17, 20 e 21. Aqui a gente vai ter um parâmetro, ó, em Lucas 17, 21. Vou abrir para vocês aqui. Ó. Lucas 17. Ó. O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá. Lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ok?
Então, a própria palavra ela vai nos instruindo, ok? Para que seja proclamado a paz por aqueles que se assemelham como crianças, através do nosso amor, da nossa misericórdia. Nós mostramos como que será o reino do Senhor, através da misericórdia, de amor, de compaixão, nós temos que repreender as pessoas, não segundo um julgamento de condenação, mas um julgamento de repreensão, através do amor, ok? Que não seja a nossa vontade, pois se clamamos por seu reino, isso é, seu governo, estamos nos submetendo à sua vontade, e não à nossa. Seja quando estivermos no céu, como na terra, dos que ainda permanecem, né? Seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. A vontade do Senhor está acima de qualquer desejo, qualquer vontade. Até o Senhor Jesus fala, né, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dá-nos hoje o nosso pão diário, olha isso. Não é o pão, né? O pão que nós compramos na padaria, o pão fresquinho, quentinho. Não é apenas o pão, o Senhor mesmo nos instrui a não nos preocuparmos com o que vamos comer e vestir. Mateus 6:25. Aqui não seria diferente. Enquanto em mais de 50 países atualmente a palavra, né, a palavra do Senhor é proibida pelo fato de sua palavra ser o pão. João 6:51. E naquela época estar sendo perseguido, né, o Senhor, naquela época, naquele próprio momento que o evangelho foi proclamado, né, houve perseguição por justamente o compartilhar do pão. O pão que estava sendo dividido entre os discípulos estava tentando ser cerceado pela perseguição, pela morte dos discípulos. Então, olha como é importante nós agradecermos pelo pão diário que nós temos, irmão. Até quando nós teremos? Então, agradeça enquanto ainda nós temos a oportunidade de comermos o pão do Senhor, que é a tua palavra. Nos instrui a agradecer diariamente pelo pão dos céus. Como estamos apreciando esse pão. Como nós estamos apreciando. Como você está apreciando. É um pão quentinho todos os dias. O pão do Senhor ele nunca esfria. Muitas pessoas podem achar que sim, mas não. Há sempre uma revelação, há sempre algo que revigora nosso coração, a nossa alma, nos aquece. Realmente como algo familiar. Estamos deixando aqui. Estamos deixando, estragando, algumas vezes pegando algumas migalhas para dizer que comemos alguma coisa. Isso realmente alimenta a nossa alma? Alimenta? Quantas vezes você se dedica a ler um versículo, 2 versículos? Às vezes tem pessoa que só lê aquele versículo diário que o aplicativo da Bíblia manda, né, como notificação. Mas e o contexto? E o texto? Agora da série, da fofoca, às vezes do serviço. As pessoas sabem de tudo. Tem anseio por saber o que está acontecendo no serviço, o que fulano de tal falou, mas a palavra do Senhor, o que o Senhor tem a nos falar em nosso ouvido e nosso coração, a gente não quer se dedicar. Aí quando vem uma pessoa que é uma referência às vezes no ensino, alguém fala alguma coisa, admoestando, ah não, é errado, mas você leu, você analisou, você realmente está comparando aquilo que a pessoa está ensinando, ela está passando pelo crivo das escrituras. O erro não é a Bíblia, gente. O erro é as pessoas que não leem a Bíblia. As pessoas que não analisam, não se aprofundam realmente. A gente não tem que ter uma pessoa como um ídolo intocada, como alguém que a gente não vai questioná-la segundo as escrituras. Isso não vai fazer a gente gostar menos da pessoa. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso vai fazer a gente ter mais carinho e até ajudá-la a amadurecer ainda mais e se fortalecer no Evangelho. Vamos lá. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui também não é de fator de dinheiro. Só de dinheiro.
é sempre a mais. O Senhor Jesus, ele sempre aprofunda o seu ensino, é sempre além. Basta sempre vermos quando o Senhor vai instruindo, é sempre espiritualmente. Basta uma passagem recente aqui, que vive a mente, que é a passagem de Nicodemos. É necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como que eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não é desse jeito. Não é desse jeito. A dívida aqui nada mais é do que o pecado. Nós éramos devedores. Quando nós não fomos chamados, nós estávamos devendo. Jesus pagou. Então, se nós fomos perdoados pelos pecados que nós cometemos, nós temos também que perdoar as pessoas que às vezes fazem mal a nós. Então, se do mesmo jeito que a gente clama perdão para o Senhor, Senhor, perdoa-nos pelos meus erros, pelos meus pecados. E eu não vou perdoar o próximo, sendo que o Senhor teve misericórdia comigo, e eu não vou ter misericórdia com o próximo. Então, o Senhor Jesus está falando isso. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Jesus, com seu precioso sangue, pagou. Recebemos perdão pela graça que também perdoamos, como o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa para a salvação, nós perdoamos por misericórdia, porque nós também fomos perdoados. Então nós temos que perdoar as pessoas, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos atingem. O próprio Estevão, quando foi ali, foi martirizado, foi soterrado por pedras, ele falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Tá? Recebemos perdão pela graça que também perdoamos, como o Senhor nos perdoa, né? Isso não é uma escolha, é uma obrigação cristã, né? Que eu citei aqui, o Estevão clamou por perdão aos seus assassinos. Jesus na cruz também, ele falou, clamou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Por que seríamos, entre aspas, melhores para negar o perdão a quem deve receber? Por quê? Por quê? Se não merecíamos e recebemos, para que nossa oração seja aceita, essa é a condição. Antes de nós precisamos perdoar, nós precisamos reconciliar, se temos alguma divergência com algum irmão na fé, nós temos que deixar as nossas orações diante do altar e reconciliar, porque senão a nossa oração não será ouvida. Não adianta você achar que vai ser ouvida. Eu perdoo aquela pessoa, mas eu não quero falar com ela, então você não perdoou. Eu perdoo, mas ainda não é a mesma coisa. Você não perdoou. O perdão verdadeiro, ele é libertador. Ele tira o fardo de nós. Realmente é um amor que nós devemos experimentar. 13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor não tenta ninguém, tá? Tiago 1,13. A nossa súplica é para que não sejamos introduzidos às tentações. Quais são essas tentações? Aquelas que habitam em nosso coração, em nosso próprio coração. Está escrito em Tiago 1,14. O que passamos na vida, e que muitas vezes o diabo tenta usar contra nós, é nossas próprias concupiscências. Aquilo que está impregnado em nossa carne, aquilo que carregamos no decorrer de nossa vida, na nossa carne, né? Na nossa vida caída. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então nós temos que vigiar, nós temos que ver o que tem no nosso coração. Quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos desejos, o que eu estou assistindo que está alimentando, o que eu estou ouvindo que está alimentando isso, que está dando gatilhos em minha mente para que eu me desvie do caminho do Senhor. O que eu estou assistindo, o que eu estou falando, quem eu estou ouvindo. Um amigo meu está me levando ao mau caminho, a maus pensamentos, a más condutas. Uma moça no serviço, um vídeo, um Reels. O que está fazendo esses gatilhos dispararem? Como diz o Spurgeon, né? A nossa mente, ela é como um celeiro cheio de palha, eu acho, vamos ver assim, basta uma faísca para que tudo isso se torne em chamas. Então a gente tem que estar atento, vigilante, constantemente. A palavra fala, né? Pense em tudo que é bom, olhe em tudo que é bom, veja tudo que é bom, fale tudo que é bom.
Por quê? Para nós sempre estarmos alimentando constantemente com coisas edificantes, que é a palavra do Senhor. Realmente filmes que edifiquem. Se você for achar alguma coisa para tentar entender, ore antes, fortaleça, se revista com a armadura, mas tentar o máximo possível evitar esse tipo de vídeos, de filmes, de músicas. Tudo tenta cercear a nossa fé. Tudo tenta nos tirar do caminho do Senhor. Esteja ciente disso. O príncipe desse mundo é o mal. E ele tem os seus filhos da desobediência. Porque o príncipe desse mundo é o diabo. O Senhor é rei sobre tudo e todos. Ok? No céu, o Senhor reina através dos seus santos, os fortalecendo no Espírito Santo. O governo de Satanás é temporário, agindo nos filhos da desobediência. Então, o diabo, ele tem os seus lacaios, ele tem as suas ferramentas. O mal ele se impregnou em todas as esferas para tentar atingir e trazer a nós algo que nos tire do caminho, para tentar trabalhar em nosso coração. Foi assim com Judas. O diabo trabalhou no coração de Judas, porque Judas já era inclinado ao dinheiro. Judas já era inclinado a isso. O diabo percebeu. O diabo ele vai agir em seus pontos fracos. Então, admita os seus pontos fracos para o Senhor e confesse a Ele e se fortaleça nesses pontos. Estejamos atentos. O mal é como um leão ao redor. O mal ele não levantou bandeira branca. O mal ele está empenhado em terminar o seu propósito, que é tirar o máximo de pessoas do caminho do Senhor. Ok? E isso só vai acabar quando nós morrermos ou quando o Senhor voltar. Não tem tempo, não tem, não tem, não tem trégua. E esse momento do nosso país, por mais que pareça maravilhoso, é o melhor momento que o diabo age, porque é a paz, uma falsa paz que as pessoas se encontram, que acham que não serão enganadas, né? Então que esse vídeo possa edificar você, possa trazer reflexão, que possa fazer você se aproximar do Senhor, procurar a palavra, orar, conversar com o Senhor, abrir o seu coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus em nome de Jesus. Falou!